Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Informo que iniciamos a gravação dessa nossa nova sessão do ciclo de debates Plano Nacional de Graduação, uma organização do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, em articulação com o Fórum de Presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o Fórum CRUB, integrado pelas associações a ABIEE, a ABRUC, a ABRUEM, a ACAF, a ANEC, a ANUP, o COMUNG e o FORCOM. Nossos agradecimentos a todos os presidentes dessas associações, que também participam, alguns deles aqui conosco, prestigiando essa nossa tarde, que teremos a participação da professora Adriana Justin. Para essa nossa tarde, teremos nesse momento, então, a abertura com o presidente do CRUB, o reitor Valdemiro Grensky. Reitor Valdemiro, boa tarde. Boa tarde, Aguilera. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro debate, que faz parte do ciclo de debates que o Conselho de Reitores promove com o apoio de todas as suas associadas, que já foram citadas agora pelo Aguilera. Então, saúdo, nesse momento, todos os membros da nossa diretoria, do nosso Fórum de Presidentes, saúdo também os senhores reitores e senhoras reitoras, gestores das nossas universidades. Reitor Valdemiro, teu microfone desligou. Desligou, e em que momento... E voltou agora. Ah, pois não. Posso continuar? De que ponto, Aguilera? O senhor estava saudando os presidentes das nossas associações que integram o Fórum de Presidentes. Oiê, boa tarde a todos. Então, desculpem o pequeno problema. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Saúde, nesse momento, então, todos os membros da nossa diretoria, do nosso Fórum de Presidentes. Saúdo também os senhores reitores, reitoras, gestores das nossas universidades, professores. Sejam todos muito bem-vindos. E quero fazer uma saudação muito especial nesse momento à professora doutora Adriana Justin, que é a pró-reitora de Graduação e Educação Continuada da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cujo currículo vai ser apresentado na sequência, né? A professora Adriana vai nos falar sobre um dos temas mais estratégicos dos tempos atuais, que é falar sobre o nosso estudante, sobre o engajamento estudantil, né? E a gente sabe que o perfil do estudante universitário em 2021 ele é completamente diferente do perfil do estudante universitário de 2000, né? Ou do século XX, no final. Então, o nosso estudante, evidentemente, mudou de lá para cá radicalmente, em especial nessa última década, quando ele sai daquela condição de alguém passivo, de alguém que ouve, que está sempre ouvindo as pessoas e não sendo uma pessoa ativa dentro da sala. Isso mudou para alguém que efetivamente exige ser protagonista da sua formação. Então, essas mudanças são importantes, inclusive para o desempenho da universidade, para o processo do ensino, né? Como disse os alunos, os nossos estudantes hoje, né, têm acesso a toda a informação, têm acesso ao conhecimento num clique, né? Então, eles têm, de fato,
uma área de atuação muito maior que tinham há alguns anos aí atrás, né? Então, sejam bem-vindos todos a esse encontro e que seja um ótimo debate, né? Eu só, antes de passar, de devolver a palavra, eu, como já mencionei na abertura do nosso primeiro e segundo encontros desse ciclo, quero me dirigir, e em especial hoje quero me dirigir àqueles que estão aqui pela primeira vez, né? Para comentar aqui com vocês o que está movendo estes encontros, né? Estes encontros não fazem parte de uma decisão de apenas organizarmos uma sequência de debates para o que já seria importante também, claro. Mas o que nós estamos fazendo com esses encontros é justamente ouvindo as pessoas, ouvindo a sociedade, ouvindo as universidades, ouvindo os gestores, né? Ouvindo entidades, né? Tudo isso é muito bem-vindo, né? Por quê? Porque nós estamos, com tudo isso, trabalhando na construção de um plano nacional de graduação, com tudo que esse tema abrange, né? Então, temos, de fato, como desafio, construir uma universidade alinhada com os tempos atuais. Uma universidade que possa, de fato, responder aos desafios da época, né? No fundo, nós, universidades, temos que oferecer uma formação que Tá mudo o microfone, com licença. Desculpem mais uma vez, já estou concluindo, né? Então, enfim, estava dizendo que estamos construindo, né? O CRUB definiu já lá no primeiro semestre essa caminhada, né? Então, esse é o nosso objetivo, é construir um novo PNG, né? Um PNG que seja mais atualizado, mais adequado aos tempos atuais, né? E precisamos implementar mudanças, de preferência que sejam mudanças que aconteçam em forma contínua, que seja uma mudança incremental à medida que o tempo vai passando, à medida que os desafios vão mudando. Nós temos que ir mudando, né, fazendo ajustes contínuos, e não apenas um plano detalhado, totalmente fixado, totalmente uma lei rígida, né, com muita regulação, né? Então, dito isso, né, a gente quer ouvir em os diferentes segmentos, como disse, né? E então, para, em última instância, tentarmos trazer a educação para o século XXI. Então, agora, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia e secretário executivo do clube para dar continuidade ao evento. Vamos fazer agora uma contextualização também, embora alguns já estejam frequentando aqui desde o primeiro ciclo, mas temos convidados e convidadas. A Guilherme também, seu microfone ficou mudo. Está ficando mudo sozinho. Interessante. A professora Cássia vai atualizar a trajetória para a gente dos conteúdos do ciclo do debate. Professora Cássia, e aí, na sequência, o professor Lúcio, a senhora pode mesmo chamá-lo, vai nos apresentar a professora Adriana Kampf. Obrigada, professor Valdemiro, obrigada, Guilherme.
colegas todos que estão aqui, prezados reitores, pró-reitores, professores, né? Para os que estão chegando neste momento, né, ou estão conosco pela primeira vez, este ciclo de debates é parte do esforço, né, como explicava o reitor Valdemiro, na construção de um Plano Nacional de Graduação. Nós já tivemos um GT, um grupo de trabalho, que organizou, sistematizou as primeiras reflexões sobre esta questão, fizemos uma versão que nós chamamos de versão 0, mas que foi muito importante para que a gente elegesse temáticas que são as temáticas que seriam as mais significativas ou as mais importantes para serem trabalhadas neste plano, né, nessa proposta de plano de graduação. Já fizemos, então, esse é o nosso quarto momento, né? Nós já fizemos 2 outros encontros, né? Um primeiro encontro em que a gente debateu a graduação no contexto. Professora Cássia? Já fizemos um trabalho no sentido de ouvir modelos, né, universitários. Estamos trabalhando numa sequência em que vamos trabalhar com as questões do financiamento, vamos trabalhar com as questões da aprendizagem, com as questões da regulação e da avaliação. Mas hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a professora Adriana da PUC do Rio Grande do Sul, que vai nos apresentar uma temática que é uma temática que a gente compreende estratégica e muito importante, que é a questão do engajamento estudantil. Ela vai fazer uma apresentação, uma primeira apresentação, e depois nós vamos entrar no debate, e eu já convido todos vocês a entrar no debate conosco. Quem quiser já pode ir colocando suas mensagens ou suas questões ali no chat, e depois a gente também abre os microfones e as questões para que todos nós possamos interagir e participar. A ideia é nesta qualificação do debate, também criarmos a possibilidade de evidenciarmos, né, os principais tópicos, os principais elementos que devem fazer parte desse Plano Nacional de Graduação. Então, vou pedir ao professor Lúcio que faça a leitura do currículo da professora Adriana, e em seguida a professora Adriana, então, inicia a sua apresentação. Professor Lúcio, por favor, nos apresente a nossa convidada do dia. Obrigada, professora Cássia. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar mais uma vez aqui. Apresento de modo resumido o currículo da nossa palestrante de hoje. É a professora doutora Adriana Kapf, doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado em ciência da computação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduada em informática, bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, onde é professora adjunta, docente do programa de pós-graduação em educação e colaboradora do programa em pós-graduação em educação em ciência e matemática. Exerce atualmente o cargo de pró-reitora de graduação e educação continuada. Atuou como diretora de graduação de 2018 a 2020 e como diretora de relacionamento comunitário em 2017. Foi professora assistente 2 da Unicinos, colaborando no mestrado profissional em gestão educacional, além de coordenadora pedagógica do núcleo de EAD. Obrigado, professora. Bem-vinda. Obrigada. Eu quero iniciar aqui agradecendo, né, primeiro ao Lúcio, então, pela apresentação, a Cássia Aguilera pelo contato, o professor Valdemiro pela confiança também em envio do convite. Em nome desses 4 colegas, então, eu agradeço a todos que estão aqui para um momento de diálogo. Eu não pretendo palestrar, Lúcio, não é minha intenção. A minha intenção é trazer aqui, então, alguns elementos, né, conceituais, algumas reflexões, alguns estudos realizados nessa área de engajamento estudantil e também, claro, a perspectiva, né, de como isso tem sido desenvolvido, então, no contexto aqui da nossa universidade. E aí, nos diálogos, vamos também avaliando as questões, né, de como esses temas podem ir sendo transversalizados, generalizados, né, o que é relevante. E, claro, que nesse contexto é imprescindível, né,
fazer referência a essa iniciativa do Plano Nacional de Graduação. Professora Adriana, teu microfone. Opa, desculpa, eu não vi em que momento, mas eu estava, então, agradecendo, né, e referindo que a minha intenção aqui é compartilhar algumas ideias e alguns jeitos também que a gente vem olhando, né, para isso na nossa universidade. Tá? Então, por favor, eu peço que fiquem à vontade de me alertar, né, se isso acontecer mais uma vez, eu vou iniciar minha projeção e nós vamos trabalhando em conjunto. Por favor, já estão vendo a minha tela? Sim, professora. Da apresentação, tá bom? Sim. Tá, então, nesse momento, como eu não os vejo, mais uma vez faço referência, se o meu telefone é ótimo, se o microfone bloquear, por favor, me avise. Bom, então, né, como o grupo já me apresentou, eu estou nesse momento atuando como pró-reitora de Graduação e Educação Continuada da PUC do Rio Grande do Sul, e o convite, então, foi para que discutamos esse tema, né, do engajamento estudantil. Bom, os nossos desafios, e o professor Valdemiro já referia no início, são muito grandes, né? Porque nós temos Mutou, professora. Foi só o microfone que mutou. Desculpe. Perfeito. Então, dando sequência, né, nós temos esse olhar claro sobre as novas tendências, sobre Professora Adriana? Sim, gente, eu vi que mutou, eu ouço Okay. aqui um cliquezinho, acho que agora Isso. tá ok, né? Tá, e a imagem também. Tá, desculpa, gente, vamos ver se isso, né, deixa de acontecer, a gente consegue fluir um pouquinho mais. Mas trazendo também, então, essas novas tendências, o novo contexto tecnológico, né, nós vivemos agora um momento de pandemia que exigiu de todos nós uma apropriação muito grande, o ensino remoto emergencial, a discussão sobre modelos híbridos, né, o incremento nos últimos tempos também da graduação à distância e, enfim, eu tenho uma experiência também de desenvolvimento nessas áreas e a gente pode discutir a partir desses contextos. Novas lógicas para ensinar e aprender, e aqui atravessamentos metodológicos, regulatórios, desde as metodologias que são afeitas à curricularização da extensão, por exemplo, metodologias mais ativas, o educar pela pesquisa, e tantas outras que vêm no seu escopo com um apelo também por metodologias mais ativas e o protagonismo estudantil. Os novos perfis geracionais, afeitos aos games, a uma linguagem de microlearnings, mais rápida, mas que nós precisamos, então, utilizar, né, como pontos atrativos de engajamento, mas que nos permitam adensar os conhecimentos necessários e estabelecer e desenvolver também as competências preconizadas, e sempre, né, dentro desse contexto de tantos desafios, olhando também para a captação de estudantes, para a sua permanência, para as questões de evasão. Então, todos esses olhares, eles são imprescindíveis quando a gente vai discutir sobre engajamento. Então, discutir sobre engajamento estudantil é uma dimensão central e necessária. Quando eu recebi o convite também, né, a Cássia me dizia, né, a Cássia que vai debater comigo também nesse início, que nós estamos aí com muitos dados de evasão, com as questões preditivas, eu também estudo sobre elas, mas que nós temos que ter um olhar sobre a permanência, sobre o engajamento. Então, que fatores geram maior engajamento dos nossos estudantes e contribuem para a sua permanência e êxito? Então, discutindo um pouquinho, né, sobre o engajamento, eu trouxe aqui alguns elementos só como marcadores, né, já que a ideia é a gente discutir aqui
para o Plano Nacional também de graduação. Então, o engajamento é mais do que o simples envolvimento do estudante ou a sua participação. Ele envolve a percepção do aluno de sentir-se pertencente ao local de ensino. Né? Então, como esse aluno toma esse projeto de vida nas suas mãos, se sente engajado, né, com este projeto, com o seu currículo, com o seu desenvolvimento de carreira, com o seu desenvolvimento acadêmico, com as atividades das quais ele participa, como essa percepção. E, claro, o engajamento é um construto complexo, que inclui eventos psicológicos observáveis, como assistir a aula. Então, bom, o aluno está engajado porque ele está assistindo a aula. Se ele não está assistindo a aula, possivelmente ele não está engajado. Mas também envolver-se, né, em atividades dentro do campus ou nos ambientes virtuais, são novos territórios, né, as territorializações das nossas comunidades virtuais também, junto com outros que são inobserváveis e que só podem ser acessados através de inferências. Por exemplo, o prazer, né, a satisfação, a energia envolvida na aprendizagem, entre outros. Então, a gente não está discutindo aqui um conceito simples, né, porque ele também é um conceito psicológico deste engajamento, deste envolvimento dos nossos estudantes. Mas, ao dizer isso, né, nós não estamos colocando esse compromisso, essa responsabilidade apenas no estudante. Ao contrário, né, o engajamento na educação superior é uma questão institucional interdisciplinar, ao mesmo tempo que é uma questão pessoal que envolve as singularidades de cada sujeito e as interdependências, né? Então, a gente vai falar de engajamento acadêmico, social, político, nesse espaço universitário. E o engajamento acadêmico pode ser analisado, então, de forma complementar, né, pelo engajamento do estudante nas suas atividades acadêmicas e pelo engajamento institucional na promoção de estratégias que favoreçam o engajamento do aluno. Então, quando a gente faz a acolhida do estudante, quando a gente observa as possibilidades, as suas necessidades, as suas demandas, como o estudante pode prosseguir, né, se desenvolvendo dentro do ambiente acadêmico e oferece oportunidades para esse engajamento, cria oportunidades para esse engajamento, esse é um olhar institucional que precisa ser intencionalmente também desenvolvido. Bom, e aí, então, quando a gente fala sobre engajamento, né, ele é composto por elementos chaves. A gente pode pensar sobre o tempo e o esforço que o aluno aloca nos seus estudos e outras atividades que levam a experiências e resultados que constituem o seu sucesso, o êxito, né, no ensino superior, e também, portanto, as formas como a instituição vai alocar os seus recursos e organizar essas aprendizagens, esses espaços, né, e oportunidades de aprendizagem e de serviços para motivar os alunos a participar e se beneficiarem de tais atividades. Então, nós vamos discutir, né, sob o ponto de vista das nossas instituições também, como a gente cria esses espaços, como a gente promove esse engajamento, como a gente cria vínculos de desenvolvimento para os nossos estudantes. E aí eu trago mais um conceito aqui, um conceito antropológico, né, que se soma quando a gente vai olhar para a instituição e como ela pode promover o engajamento também, entendendo a universidade como um lugar. E, mais uma vez, não necessariamente um espaço físico. Eu posso pensar, como eu tenho conceitos também de educação à distância, como a distância transacional, que não é a geográfica, mas é a psicológica, a comunicacional, como eu crio vínculos, né? Como o estudante, então, cria vínculos, se engaja dentro do seu projeto de desenvolvimento. E o engajamento, portanto, ele resulta de vivências e experiências dos sujeitos no ambiente universitário. Podemos afirmar que a natureza dessas experiências pode tornar a universidade um lugar ou um não lugar antropológico. Então, o lugar antropológico no sentido, né, de que a universidade tem a sua identidade, tem o seu histórico, tem o seu espaço relacional e o estudante se relaciona dentro desse contexto. E não lugar quando, justamente, né, pelo anonimato ou por não estabelecer esse vínculo, ele sente as relações vazias, uma certa indiferença e não se vincula.
Então, nós estamos falando do engajamento e do vínculo do estudante, das oportunidades que a universidade traz a partir das suas necessidades de diferentes perfis e constituições. A universidade, então, né, como um lugar, ou não lugar, mas especialmente como um lugar, onde a gente olha para a universidade, então, como um espaço em que a presença humana é central, é intrínseca e determinante. Ou seja, lugares de produção de sentido, de significado, de desenvolvimento e de crescimento desses sujeitos. E para isso, claro, como nós falamos, essa criação de vínculos ela é essencial para o sentimento de pertença que motive essa realização pessoal. Então, quando a gente vai discutindo e adensando, eu vou deixar essa apresentação também à disposição, né, daqueles colegas que desejarem retomar algum conceito, buscar alguma referência. Nós estamos falando que esse engajamento no ensino superior, ele se dá em vários contextos. Porque as pessoas têm projetos de vidas diferentes, têm causas diferentes, realizam atividades diferentes, e o importante aqui é que o estudante se realize dentro do seu foco de atuação e que persista, né, nos objetivos que ele tem para a sua formação em nível superior. Então, quando a gente olha o ensino superior nesse contexto, o engajamento vem olhar, né, o que faz o aluno permanecer, o que faz ele ter êxito nesse contexto de desenvolvimento da universidade. E aí eu quero discutir aqui a perspectiva curricular, e aí eu já vou fazendo alguns recortes. Quando a gente olha para esses estudantes, né, que ingressam na universidade, eles ingressam e vão estabelecer percursos formativos. Um estudante nosso, ele ingressa em um curso de graduação, mas ele vai estabelecer horas complementares, ele vai participar, né, da vida da universidade por meio das diversas oportunidades que são ali oferecidas. Eles chegam a partir de contextos socioculturais diversos, de contextos também de vulnerabilidade ou não. Desculpa, acho que o meu microfone pode ter mutado, vou dar uma olhadinha sobre isso. Não, ele está liberado, eu ouvi um pontinho e fiquei com receio. Então, pode continuar, professora. Tá bom, muito obrigada. E, nesse sentido, é importante que as instituições prevejam já, nos seus PPCs, no seu PPI, no seu PDI, ações estratégicas para a geração de engajamento. E eu vou discutir aqui um pouquinho da materialização dessas oportunidades de engajamento que estrategicamente as instituições podem constituir, né, a partir de um prisma também do trabalho que hoje nós desenvolvemos na PUC do Rio Grande do Sul, mas pensando também nos nossos contextos universitários, né, e como essas realidades se estabelecem. Então, aqui na universidade, claro, a gente já tem recortes, né, dentro dos documentos institucionais que vão nos ajudando a olhar essas questões dos percursos formativos dos nossos estudantes. E aqui eu vou, então, descrever algumas das premissas que nós consideramos hoje frente a esse cenário que o professor Valdemiro trazia tão bem. Um cenário de alunos que precisam estar envolvidos em aprendizagem ativa, um cenário que convida a flexibilidade curricular nessa trajetória acadêmica. Então, nós partimos... Adriana, eu gostaria de falar uma dúvida, como você falou em aprendizagem. Recentemente, eu sou nova na escola e eu tive uma aula com uma aluna em que ela se considerava como um gênero. E aí, eu recentemente, como eu sou nova nesses assuntos... Colega, acho que você precisa aguardar o momento do debate, por favor. A professora Adriana está fazendo a exposição. Na sequência, a gente abre para o debate. Se você puder aguardar um instantinho... Ok? Obrigada. Desculpa, Adriana. Imagina, Cássia. Fico à disposição de vocês, então, e dou sequência como solicitado. Bom, então, nós vamos olhar também para esse engajamento a partir da flexibilidade curricular. Nós entendemos que os estudantes hoje fazem uma primeira escolha ao ingressar na universidade, ainda repletos, né, de dúvidas sobre a sua caminhada, precisam ser acolhidos nas suas especificidades, nas suas necessidades, nesse olhar, e também pensar uma trajetória autoral e de desenvolvimento.
Então, quando eu escolho uma área de conhecimento, um curso, eu também penso em diferentes possibilidades de explorar possibilidades de desenvolvimento profissional posterior, de carreira, e como esse currículo pode me ajudar a somar experiências que venham ao encontro do meu projeto de vida. Então, nós constituímos hoje e pensamos essas estruturas curriculares de forma mais flexíveis para dar conta dessa diversidade e gerar engajamento dos nossos estudantes. E aqui na sequência, eu trago também uma visão geral sobre a organização hoje das estruturas formativas dos currículos de graduação da PUC do Rio Grande do Sul, para trazer um pouco mais de materialidade nessa questão da flexibilidade curricular. Então, nós revisamos todos os nossos currículos pensando em uma combinação de estruturas, sejam elas transversais, relacionadas ao desenvolvimento humano dos nossos estudantes, em perspectivas de integralidade. Olhamos também as estruturas básicas das áreas de conhecimento, como, por exemplo, anatomia na área da saúde, os cálculos e a física nas áreas de engenharia, as estruturas profissionalizantes, que levam à diplomação numa determinada área, e ainda um conjunto maior do que era tradicionalmente operado na nossa universidade de créditos eletivos. Hoje atuamos com 24 créditos eletivos, em que o estudante, então, ele pode escolher eletivas de diferentes áreas e especialmente investir em certificações de estudo, que está aqui também na nossa tela apresentada. Então, nós temos mais de 60 hoje certificações de estudos aprovadas, com no mínimo 12 créditos, em que o estudante complementa a sua formação com outras áreas de conhecimento. Então, é comum, por exemplo, um estudante da farmácia buscar uma certificação de estudos em gestão de pessoas. Um estudante da área de computação buscar uma certificação de estudos, por exemplo, na área de jogos, em que essa certificação é composta por disciplinas de escrita criativa, que é um outro curso nosso de graduação, com a construção de narrativas, da escola de comunicação também, com a questão do design gráfico, além daquelas que são oriundas da área de programação. E aí, nós pensamos que justamente essa diversidade de oportunidades, alunos que buscam, por exemplo, produção multimídia ou produção youtuber, e são alunos da licenciatura porque entendem que hoje a linguagem contemporânea também na sua formação necessita isso para um exercício profissional, nós vamos criando conexões e a possibilidade de trafegar e ampliar esse repertório. Estudantes nossos também podem iniciar uma trajetória já vinculada, por exemplo, ao estrito sensu, cursando disciplinas dos programas de pós-graduação, aquelas que os programas entendem que os nossos estudantes podem participar ainda na graduação, a partir de um determinado momento, e já uma conexão mestrado em que o aluno, essa é a primeira edição que fazemos, o aluno pode participar de uma seleção ainda na graduação e já realizar créditos, com vista a dar continuidade ao programa de estrito sensu em nível de mestrado na sequência da sua formatura. Olhamos também o engajamento, porque muitos estudantes são bolsistas de C, têm essa linguagem, têm esse desejo, esse não é um programa exclusivamente para eles, mas está assim também colocado. O engajamento também a partir das questões interculturais e de internacionalização, então não apenas nas opções curriculares, mas também do estudante poder fazer hoje as mobilidades virtuais, participar de COIOS, então que são os Collaborative Online International Learning, entre duas instituições, a nossa e uma no exterior, com trabalhos integrados com outros estudantes. As questões de inovação e empreendedorismo, então estudantes que têm um desejo de descobrir o seu propósito, depois eu vou detalhar um pouquinho, ou até abrir negócios, porque não que eles possam, na sua trajetória acadêmica, encontrar espaços adequados, que os engajem dentro das suas perspectivas. A educação online hoje, sempre com uma preocupação muito grande, não só com os microlearnings, não só com uma linguagem visual, uma linguagem gamificada,
mas também, né, produtora de sentido, com intervenção dos alunos, enfim, todas essas questões, né, elas têm um potencial de geração de engajamento se são colaborativas, que usam ferramentas adequadas, que fornecem feedbacks adequados, que o estudante entende as expectativas e os espaços de desenvolvimento na universidade. E, claro, que um olhar também sobre a inovação didático-pedagógica nas metodologias dessas disciplinas, na formação continuada dos professores e também na produção de ambientes diferentes. Então, nós temos aqui ambientes para estudos individuais, para estudos em grupo, para salas de aula, enfim, mais interativas e dinâmicas, e tudo isso entendendo que o estudante também vem à universidade procurar, né, os seus interesses e os seus espaços de ser e estar. Bom, e é claro que quando a gente está falando de engajamento, né, e o estudante ter essa possibilidade, a gente fala de uma integração desde que ele chega à universidade. Então, os programas de integração e de acolhida de calouros são muito importantes. A vinculação com o seu coordenador, com o professor de referência, com um padrinho, um colega veterano que possa assessorá-lo na sua chegada. Nós também temos news, né, mensais da escola que levam notícias do que está acontecendo, dos programas que estão à disposição para os estudantes, sempre olhando com atenção essa integração do estudante ao ambiente acadêmico. E eu refiro aqui 3 estruturas que nós temos assim de muita atenção. Uma se refere aos núcleos, né, dentro do Centro de Apoio Discente, do Núcleo de Apoio à Aprendizagem, são as nossas monitorias. As monitorias, elas são muito relevantes em todas as áreas de conhecimento, porque é aluno ajudando aluno, veterano ajudando calouro, identificar lacunas de aprendizagem pregressa, identificar dificuldades, colocar para além dos professores estudantes juntos, né, gerando a possibilidade de outras linguagens para que aquelas dificuldades de aprendizagem sejam superadas, e isso com a maior brevidade possível, né, para que o aluno possa prosseguir com sucesso e êxito também na sua caminhada. Nós falamos aqui da educação inclusiva, então do apoio também aos estudantes que têm as suas especificidades, sejam elas deficiências físicas, sejam elas transtornos do espectro autista, transtornos de aprendizagem de diversos níveis, orientando os professores também de como incluir esses estudantes, né, de como preparar os seus materiais nesse sentido, e também um núcleo de apoio psicossocial, com psicólogos, serviço social, psiquiatra, que atendem às questões dos nossos estudantes também de vulnerabilidade socioemocional. Este núcleo psicossocial, ele não faz um olhar clínico, ele faz um atendimento, efetivamente, que busca compreender se o estudante tem uma situação transitória e o apoio é suficiente desse núcleo ao fazer, então, um encaminhamento mais adequado. E essas estruturas estão à disposição dos professores que efetivamente interagem, são, né, o primeiro olhar institucional próximo ao estudante para o seu encaminhamento e suporte. Então, encontrar esses espaços que me permitam perceber as estratégias institucionais e o suporte, né, favorecem o engajamento estudantil também. Outra questão aqui que eu trago como premissa também, claro, é a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, e como isso se materializa no currículo. E aí eu trago aqui algumas referências, né? Como o estudante olha para o PUC Cultura, para o PUC Carreiras, que ajuda as suas questões de empregabilidade, inserção no mercado, os estágios, a preparação para as entrevistas, as dúvidas que eu tenho da minha carreira ou mesmo do meu curso, o Centro de Solidariedade, voluntariado, os programas, né, habituais que nós temos como PIBID, PET e etc. Então, todos esses grupos e muitos mais que se estabelecem na nossa instituição por interesse e demanda, como atendimento a refugiados, como serviços de assistência jurídica gratuita e tantos outros, né, serviço de assistência psicológica, eles podem favorecer também que o estudante forme vínculos,
forme grupos, forme uma compreensão dos seus objetivos, né, durante esse desenvolvimento acadêmico, e que isso favoreça a permanência e êxito. Porque nem todo mundo se identifica com tudo, mas para a gente também superar as dificuldades, nós temos que enxergar os benefícios e as potencialidades daqueles lugares, né, com os quais nós estabelecemos vínculos, com os projetos que nos permitem, então, persistir e nos desenvolver. Eu trago aqui uma série, então, de questões, né, que estão ali colocadas. É importante referir também que muitos estudantes geram o seu engajamento junto aos diretórios acadêmicos, ao DCE, e tem ali também um encontro, né, um lugar de fala importante no seu desenvolvimento político e acadêmico e institucional. Bom, eu referia também as questões de empregabilidade, então pensar as oportunidades que a gente coloca à disposição dos nossos estudantes para as práticas e os estágios, isso também é muito importante. Uma curadoria muito próxima, muito efetiva. Não é incomum que a gente veja os estudantes, por exemplo, nos currículos antigos, né, das licenciaturas, que iam apenas para os estágios no final do curso. E lá no final do curso ele dizia, não era bem isso que eu tinha planejado, eu não me identifiquei, eu não gostei. Então é importante a inserção, por exemplo, na escola, desde o início da caminhada, durante toda essa continuidade, a iniciação à docência até a efetivação dos estágios, mas essa aproximação, a ida in loco, a experienciação. Então, olhar essas práticas curriculares, né, que fazem o engajamento, o entendimento, que vinculam com o meu propósito e significam a minha trajetória acadêmica, também é uma premissa e uma dimensão importante na composição dos currículos. Outra questão que nós trabalhamos muito aqui na universidade, entendemos também que é uma dimensão importante, é pensar, sim, né, o meu engajamento e a minha formação para inovação e empreendedorismo. E quando a gente pensa essa questão, a gente não está pensando apenas em abertura de negócio, né? Isso seria uma visão simplificada desse processo. Mas nós pensamos que os caminhos do empreendedorismo, eles podem seguir duas trilhas. Uma que é a trilha do propósito, o aluno reconhecer também que ele pode fazer a diferença, qual é o impacto e o legado, né, que ele deixa para o mundo nessa trajetória, no seu exercício profissional, como se dá o intraempreendedorismo, como ele exerce liderança no seu espaço, até, claro, as trilhas de desenvolvimento de negócios. Então, quando a gente olha essas questões, a gente também pensa, né, para os alunos que buscam esses espaços, como eles podem se encontrar, e aí vamos desenhando essas trajetórias, o aluno compreendendo que ele pode ter disciplinas, eventos, programas, ser atendido, e com base nisso também buscar o seu espaço de desenvolvimento na universidade. Também trago aqui elementos, né, que se relacionam à interculturalidade, à internacionalização. Esse é também fruto de desejo de um conjunto de estudantes, e hoje nós temos estratégias, né, de internacionalização do currículo em casa, disciplinas em outras línguas, mobilidade virtual, que não oneram os nossos estudantes e permitem também, né, a vivência dessas experiências. Mas trazendo esse olhar, então, do currículo como um elemento engajador, não só por aquilo que ele traz, né, no seu núcleo duro e obrigatório, mas também como possibilidade de escolha curricular e extracurricular no ambiente, e como esses espaços podem e devem gerar o engajamento estudantil. Eu trago aqui como considerações, então, para esse momento e para a gente iniciar esse diálogo, que o engajamento acadêmico, ele destaca-se como fruto de ações e intencionalidades interligadas do estudante e da instituição de ensino. Então, o estudante encontrar aqui espaços que permitem, né, viver seus sonhos, realizar seus projetos e se desenvolver, a instituição oferecer esses espaços, identificar os pontos de apoio que os estudantes precisam para permanência e êxito, é fundamental. É necessário convergir, ter atenção, né, a esses perfis de estudantes que hoje chegam
e como a instituição, então, se coloca à disposição para auxiliá-los no seu desenvolvimento. Em um contexto de transformação e ressignificação das formas de ser e estar no mundo, alteram-se as formas de produzir conhecimento, e nesse cenário os currículos universitários precisam ser flexíveis, promover a interdisciplinaridade e a interação em contextos interprofissionais, discutir problemas complexos e propor soluções inovadoras. A organização dos currículos, portanto, nessa perspectiva de estruturas que geram diferentes percursos formativos, únicos, autorais, pode ser um caminho para novas formas de conceber as trajetórias acadêmicas mais envolventes. E eu trouxe também aqui, nessa discussão do engajamento, algumas outras questões, como o engajamento social é importante, a formação de vínculo, alunos que apadrinham, alunos calouros, alunos monitores acompanhando junto o desenvolvimento de alunos calouros, por exemplo, ou em outras etapas de desenvolvimento, as experiências de ensino, pesquisa e extensão, então ensino vinculado a pesquisar a comunidade, service learning, a pesquisa, os grupos de pesquisa, IC, a extensão nesses diferentes grupos, a exploração do mercado de trabalho, a sensibilização para a inovação e empreendedorismo, as vivências interculturais e internacionais, todas essas são possibilidades efetivas de engajamento quando intencionalmente, previstas para justamente apoiar, esse engajamento e desenvolvimento estudantil. E eu quero finalizar, então, esse primeiro momento com uma fala do nosso reitor aqui da universidade, o irmão Evilásio Teixeira, que ele diz que o que é a universidade se não um ambiente inspirador e inovador para quem deseja criar conhecimentos, saberes, experiências, culturas, experimentos, protótipos, ideias e ideais. Criar para transformar e inspirar, assim como educar, é soprar vida e abrir espaço para a sensibilidade que habita todos nós. É a excelência genuína almejada para a sociedade e potencializada pela universidade. Eu deixo também duas referências aqui de textos em que, enfim, eu tenho autoria também. O engajamento na educação superior, conceitos, significados e contribuições para a universidade, é um livro aqui da nossa universidade sobre essa temática, lançado durante o Congresso de Docência Universitária, e eu tenho um capítulo que refere justamente sobre essas possibilidades curriculares, e o potencial delas de gerarem engajamento estudantil. E o outro texto também em parceria com a Lidiane e com a Rosa, que são colegas aqui também, a Universidade enquanto não lugar, reflexões sobre fatores de engajamento e lugarização de estudantes. Então, eu encerro nesse momento, interrompendo o meu compartilhamento e já devolvendo, então, a palavra para a Cássia, para a condução desse momento de diálogo. Obrigada, professora Adriana. Sem dúvida, suas reflexões são extremamente pertinentes e importantes e eu acho que atendem muito significativamente o objetivo aqui do grupo de trabalho, e o objetivo do ciclo de debates, que é efetivamente pensar a graduação e pensar a graduação nesse contexto, de transformação que nós estamos vivendo e, enfim, são ponderações muito valiosas, eu acho que para todos nós, que estamos estudando, trabalhando e vivendo a questão da graduação. Eu vou convidar os colegas todos que estão aqui a apresentar suas questões aqui no chat ou se candidatar, querendo, chamando aí a palavra, levantando a mãozinha para nós abrirmos a discussão, o debate, o debate deve ser de todos e a oportunidade de participar é aberta a todos os colegas que estão aqui. E, professora Adriana, eu queria provocar, nós estamos aqui num ciclo de debates, a gente vem tentando entender e trabalhar a graduação em todas as suas dimensões. A gente tem aqui um conjunto de instituições que tem diferentes organizações, diferentes composições,
e, sem dúvida nenhuma, independente, né, da organização administrativa, da forma de funcionamento, eu acho que todas nós entendemos e compreendemos que essas iniciativas, né, essas iniciativas que você coloca e a forma como a PUC desenvolve essas questões são de excelência, né, são, assim, muito interessantes. Mas eu vou pôr areia como é que é? Pimenta nos olhos dos outros, né? Quero, né, provocar algumas coisas para você nos ajudar a pensar, que é esse o objetivo aqui, né? E eu queria falar de um paradoxo, né? Porque, sem dúvida nenhuma, né, diante de tantas iniciativas e de tantas possibilidades, né, a PUC tem um conjunto de estudantes, um grupo de estudantes que tem a possibilidade, vamos dizer assim, de desfrutar de todos esses espaços e de todas essas possibilidades. Mas eu queria pensar contigo e que você nos ajudasse a pensar naquele aluno que é um aluno, às vezes, padrão do curso noturno, que chega, né, muitas vezes vindo do seu trabalho, chega na universidade, assiste aquela aula, às vezes, um tanto quanto dormindo, né? Ou tendo muita dificuldade, né, de trabalhar. Até tem, muitas vezes, encontra, muitas vezes, professores que motivam, às vezes, metodologias mais interessantes, etc., mas o envolvimento, ele não consegue fazer com que esse aluno saia desse cotidiano de sair da sala de aula, voltar para o seu trabalho no outro dia e chegar na universidade no dia seguinte como se, né, fosse uma sucessão de tarefas a serem cumpridas, né? Então, estou falando daquele trabalhador estudante, né? Não do estudante trabalhador, mas do trabalhador estudante que não abre espaço, né, para estas outras possibilidades, né? E claro que a oferta da universidade com todas essas potencialidades certamente abre muitos espaços, né? Mas eu queria entender se, né, enfim, pensando junto, né, quais seriam as possibilidades ou o que você recomendaria como uma ação importante para este grupo, né, para esse tipo de estudante, né, para esse trabalhador estudante, né? Cássia, desculpa. Não. Não, mas eu acho que a tua provocação ela é perfeita, né? Porque a gente está trazendo aqui um conjunto de possibilidades e nem todos os estudantes podem usufruir em função dos seus contextos ou desejam. E não é essa a intenção, que todo mundo faça tudo, mas que a gente possa construir espaços autorais e seguir os nossos projetos de vida. Mas a gente tem desafios, como tu traz, e esses desafios estão presentes aqui na nossa universidade. Nós também temos alunos noturnos, como uma instituição comunitária, nós temos, sim, o nosso percentual de estudantes para a Uni e mesmo os nossos alunos pagantes que fazem isso, sim, com bastante esforço. E muitas vezes com esforço pessoal, né, de serem trabalhadores e realmente investirem, né, na sua formação. Então, a questão do engajamento é fundamental. E esse engajamento, por que ele precisa desse apoio institucional? Vamos pensar esse aluno que é trabalhador ou este aluno que chega, às vezes não direto, né, de um ensino médio, ele chega já de um tempo sem estar vinculado a uma instituição de ensino, ele precisa desenvolver seu ritmo de estudo, ele precisa, né, retomar alguns conhecimentos, dependendo da área na qual ele ingressa também, para poder ter êxito, né, ao final daquela disciplina. E aí, eu diria que o papel do professor é fundamental nessa caminhada, porque é o professor que vai identificar essas questões, que vai criar condições na própria sala de aula de gerar engajamento e também, claro, das estruturas. Então, vou separar aqui em 2 espaços. Uma desde o programa de integração desses estudantes, o professor estabelecendo, né, trabalhos em grupo. Gente, parece simples o que eu estou dizendo, mas não é largar a atividade em grupo, né? Todos nós sabemos. É efetivamente criar condições, né, que esse grupo se olhar para esses estudantes como sujeitos potentes que são,
estabelecer altas expectativas, né? Mostrar que esse caminho é possível, isso é importante nesse papel. Dar suporte para eles superarem as suas dificuldades, que esses serviços, né, que eu referia, atendimento psicossocial, apoio à aprendizagem, educação inclusiva, possa fazer atendimentos online em horários diferenciados, inclusive aos sábados pela manhã, em horários, né, próximos à aula. Então, assim, que a gente tenha uma estrutura de suporte que acompanhe não horários comerciais, mas que acompanhe os horários extensos de toda a universidade. Então, se eu tenho um setor, por exemplo, que apoia empregabilidade ou que ajuda esse estudante, tem que estar aberto, né, até o final do turno, no horário noturno, para que esse estudante também tenha acesso a esses espaços. Então, quando a gente pensa o que é importante para esses sujeitos que estão nas nossas instituições, é importante que essa oferta venha ao encontro das suas necessidades e suas possibilidades. Então, assim, só para começo de conversa, eu traria esses elementos, e aí eu diria, gente, que a gente tem que ter, assim, um olhar cuidadoso desde a alocação docente nos primeiros semestres, de aula também. Então, quem tem mais perfil para mostrar para os nossos estudantes as possibilidades de carreira, as possibilidades da instituição, de criar esses laços e vínculos, né, de apoiá-los e conhece bem as nossas instituições, isso não é secundário, isso também é importante nesse desenvolvimento. Você já puxou a minha segunda pergunta, mas antes eu quero dizer que aqui no chat, né, as pessoas estão parabenizando, estão me dando os parabéns pela exposição, e o professor Eduardo Gonçalves ele fez uma pergunta sobre o fato da PUC ter ou não um índice para mensurar o engajamento estudantil, se vocês têm alguma coisa nesse sentido. E aí eu emendo também nesta pergunta, né? Vocês têm alguma estratégia específica? Porque, como você mesmo disse, o professor é um elemento fundamental nesse processo, né? Vocês têm alguma estratégia específica de formação ou de condução da conversa com esses docentes nesta perspectiva? Sim, nós temos sim, e nós temos esse olhar também desde o processo de gestão de professores, decanos, coordenadores, né? De olhar intencionalmente esses espaços de definição, né, de docência, relação com as disciplinas, etapas de curso, e o que é benéfico e como isso se desenvolve. Então, o perfil docente é importante, até espaços efetivamente de formação. Então, por exemplo, nós falávamos ali do Centro de Apoio Discente. Esse Centro de Apoio Discente, ainda em janeiro deste ano, por exemplo, fez diálogos com todos os professores. Então, como identificar, né, necessidades específicas, como interagir com os estudantes, como fazer encaminhamentos específicos quando necessários. E nós vamos levando todas essas pautas dentro dos nossos seminários, mas nós temos estratégias específicas para esses pontos. Deixa eu ver índice de engajamento estudantil. Nós trabalhamos com o índice de satisfação dos nossos estudantes. Só que a gente tem uma estratégia aqui, Cássia, que nós estamos no 3º semestre de implementação e que nós já colhemos assim, alguns olhares muito positivos. Então, por exemplo, todas as nossas disciplinas de graduação, elas têm uma avaliação intermediária, não é só avaliação final de semestre, é uma avaliação intermediária prevista no calendário acadêmico, que traz ali, como avaliação institucional, ela é anônima, vamos dizer assim, mas os estudantes trazem um olhar sobre a atuação docente e sobre a sua autoavaliação e sobre também a sua inserção na turma, se eles se sentem, né, integrados como grupo, se observam um bom clima relacional na turma, além daquelas questões habituais. São 6 questões, enfim, a estratégia didática do professor, a avaliação, os materiais, e tem, então, uma relacionada ao seu desempenho e a sua inserção na turma e o clima da turma. Bom, com base nisso, também previsto em calendário, o professor volta e dialoga com os estudantes. Então, nesse diálogo, que exige já uma maturidade, né, nisso que a gente vem investindo também,
o professor vai poder olhar como os estudantes estão percebendo a si próprios, a turma e o desempenho do professor, né? A performance daquela disciplina, e já fazer intervenções. Então, não é incomum, Cássia, que os alunos reportem, eu não estou bem integrado na turma, os nossos trabalhos em grupo não estão acontecendo bem, eu não estou me sentindo bem. O professor sempre abre nessa devolutiva estratégias para que isso se qualifique e também espaços para que os estudantes, se desejarem se identificar e se colocar, possam fazê-lo ou procurar o professor posteriormente. Então, a gente entende que acompanhando essas questões, isso já gera uma outra percepção de engajamento e de abertura institucional para que eu possa dizer se eu estou bem, se eu estou engajado, se eu não estou, se eu estou sentindo abertura, né, dentro da minha turma. Então, são algumas estratégias. De novo, né, Cássia, tem muito para fazer, gente. Eu quero ouvi-los também a respeito das suas estratégias. Mas a gente tem lançado mão de estratégias como essa para poder seguir avançando nesses temas. Não, sem dúvida nenhuma, as estratégias relacionadas às autoavaliações e essas, né, nós não chamamos de intermediária, mas, de qualquer forma, tem uma questão bastante similar, são muito importantes para essa composição, né, para a gente ouvir os alunos na formação, né, estratégias de avaliação formativa, de autoavaliação formativa, institucionais, né, que são muito relevantes. Mas a gente aqui no chat também tem o professor Romilson querendo saber muito sobre as estratégias de articulação entre a graduação e a pós-graduação. Tu chegasse a mencionar ali a relação de aproveitamento de créditos para os alunos, né? Perfeito. Podem participar, então se você pudesse contar um pouco para nós também sobre isso. Tá, então eu agradeço aí o Romildo, porque agora eu vou poder falar com mais detalhes, então, né? Nós constituímos aqui um olhar e uma compreensão sobre a possibilidade que nós temos estudantes maduros e que desejariam, né, uma trajetória acadêmica e a sequência de estudos, por exemplo, no estrito sensu. Nós olhamos assim que a gente tem o potencial, a gente sempre olha do aluno de ser, mas não é só ele, né? A nossa universidade tem 24 programas, né? Então a gente tem aí em torno de 600 alunos que são vinculados à iniciação científica, é um número expressivo. E eles vão se identificando com esses espaços, né, de pesquisa, de produção de conhecimento. Então, pensamos nesse programa que é aberto a todos. Os alunos, eles precisam ter pelo menos 50% da carga horária já cursada da sua graduação e podem realizar até 12 créditos da graduação, investir 12 créditos já no estrito sensu. Que disciplinas do estrito sensu? Aquelas disciplinas que o programa coloca à disposição para alunos de graduação. Então, não são todas as disciplinas hoje. Olhando a maturidade dos alunos de graduação, expectativa, quais eles teriam condições, né, de acompanhar junto com o estrito. E nós validamos esses créditos na sua graduação. E, ao concluir a graduação, se eles ingressarem no programa de estrito, nós covalidamos esses créditos também. Então, temos toda já a regulação, né, interna para esses trâmites. O aluno paga o mesmo valor de crédito da graduação por esses créditos, ele não paga valores diferenciados, é o valor do seu curso de origem. Os alunos ProUni também têm esse mesmo direito dos alunos pagantes, né? Desculpa por essa ênfase, mas é para não gerar dúvida. Então, isso é estendido a todos os alunos da universidade que têm na sua composição curricular essa flexibilidade curricular e podem escolher, entre aspas, né, assim, enfim, escolher como investir dentro dessas possibilidades que eu apresentei para vocês. E nós começamos agora, então, um programa, né, esse a gente chama de GPG, né, a conexão ali da graduação com o pós-estrito sensu, e começamos um G+1, abrimos o primeiro edital, que é essa conexão mestrado, do aluno, então, já poder estar selecionado e ele não precisar de um novo processo seletivo. O aluno que for selecionado durante a graduação, ao terminar, ele automaticamente já pode dar seguimento aos seus estudos de mestrado e, neste caso, ele pode chegar a fazer 18 créditos, ele pode fazer um pouquinho mais inserido no programa e aí, em um ano, né,
fazer a conclusão dos créditos, qualificação e a defesa da sua dissertação, podendo chegar a 1 ano e meio. Mas, enfim, é um programa de aceleração também nessa trajetória acadêmica. Então, para um aluno, né, que está engajado com a pesquisa, literalmente, né, engajado, esse é um programa que conversa muito, né, com as suas expectativas e realidades e traz aí um incentivo e um cuidado, claro, institucional, sempre olhando para que eles tenham não só a permanência, mas êxito nesse processo. Mas, Cássia, a gente precisa constituir, né, nos nossos espaços diferentes alternativas para diferentes sujeitos, diferentes demandas. Então, a gente tem aquele sujeito que precisa da sala de amamentação, né, porque o nenê está ali e tem que... Né, então, isso pode gerar engajamento para as nossas estudantes aí que, né, estão voltando pós-licença maternidade. Então, é bem difícil, porque é um conceito multifacetado, né, que exige aí muitos olhares de todos nós. Mas, gente, eu estou aqui para explorar o que eu puder, né, dentro da minha experiência. Então... eu acho que, assim, quero, né, puxar também a discussão para um outro lado, e que também foi uma temática que o plano de graduação trabalhou, né? E temos também uma questão aqui no chat nesse aspecto, que é da Graciele Nascimento. Ela te pergunta como é realizado o apadrinhamento dos alunos calouros. Mas eu queria, Adriana, que além, né, dessa resposta para a Graciele, a gente pudesse conversar um pouco sobre essa questão da relação, né, da chegada deste... Né, falamos da pós-graduação, do engajamento ali para a pós-graduação, vamos tentar pegar a outra ponta, né? Quando nós estávamos discutindo o Plano Nacional da Graduação, né, a gente observa um fenômeno, né, que a gente chamou de um fenômeno do não ingresso, né? Que é aquela desarticulação entre a educação básica e o ensino superior, que já é famosa, né? Mas nos últimos tempos a gente vê que ela está um pouco mais aprofundada, porque parece que a graduação ela está desvalorizada, né? No sentido assim de fazer graduação hoje não é tão necessário para a entrada no mercado de trabalho. Existem outros cursos de outras formas, de outras ordens, né, que facilitam, inclusive, muitas vezes a entrada na área das tecnologias, por exemplo, facilitam a entrada no mercado de trabalho, que não são necessariamente a graduação. Enfim, a gente tem um fenômeno, né, de alunos, né, se a gente for olhar os números também, nós temos um fenômeno de alunos que terminam o ensino médio. Então não estou falando de gente que não terminou o ensino médio, estou falando daqueles que terminam o ensino médio e que não ingressam no ensino superior, né? Claro que tem várias motivações, mas uma delas seria assim, não enxergar na graduação uma efetiva oportunidade, né? Então, né, se tu pudesses falar um pouquinho dessas relações, dessas questões. Sim, Cássia. Esse também é um tema muito complexo, né? É um tema muito complexo porque a gente tem hoje não só esse fenômeno, né, de talvez não entender que a graduação vai agregar valor, mas realmente de um afastamento tão grande das realidades, né? De achar que é inatingível, de achar que não vai dar conta, de não sonhar. Eu acho que o pior problema hoje é quando a pessoa não sonha, não é porque ela não fez essa opção intencional, é porque ela, enfim, não enxerga, assim, está tão distante. E eu fico pensando hoje como a gente contribui, né, como universidade. A gente precisa de um campo de aproximação desses estudantes. A gente precisa levar a universidade, mostrar o seu potencial, mostrar a universidade como um espaço de desenvolvimento e de realização dessas possibilidades. Porque, às vezes, o estudante pensa que ele vai chegar na universidade para ter aulas. E ele vai entender que ter aulas, hoje ele pode acessar o Khan Academy, ele pode acessar YouTube,
né? Se ele vem com essa expectativa e ele não entende a universidade como um espaço coletivo de construção, de valorização, de conexões com esses diferentes espaços e serviços e de desenvolvimento, ainda que seja a conexão com o seu professor, e quando eu falo isso, eu não falo exclusivamente do presencial, e, de novo, da localização como presencial, mas mesmo de uma educação online interativa, aí sim, em que eu encontre, dialogue com as pessoas, e isso apoia o meu desenvolvimento. Se a universidade não oferecer esse valor, né, não comunicar esse valor, ou o estudante não encontrar esse valor quando ele chega à universidade, esse é um motivo de desencanto e de êxito. Aliás, desculpa, de êxodo, né? Na verdade, de evasão. Porque se eu chego na universidade, ela é commodity, as aulas são expositivas, é chato, eu venho correndo do trabalho, eu não enxergo propósito. Então, estabelecer propósito, trabalhar, né? Desenvolvimento de projeto de vida, de carreira com o sujeito desde a chegada da universidade, tanto em sala de aula, por isso que esses professores, que são os nossos grandes interlocutores em todas as instituições de primeiro nível, são tão importantes, que é mostrar o quanto, né, coletivamente eles podem crescer, o quanto com o apoio da instituição eles podem crescer, o quanto eles podem encontrar estruturas de apoio para os seus projetos de vida, para seu entendimento de propósito, para o seu, né, negócio, enfim, o que ele quiser desenvolver. Se ele não enxergar esse valor, a tendência é a evasão. Porque todo mundo tem dificuldades, né, gente? Aí vamos lá, né? Tem as questões de trabalho, tem as questões financeiras, tem as questões familiares. Então, assim, qual é a diferença? O que faz persistir? Se a gente for olhar assim, no indivíduo, é o significado que ele encontra nesse processo formativo. E esse significado, ele não se dá só pela entrega de conteúdo, porque isso ele pode encontrar em diferentes espaços. Ela está num propósito formativo maior. Então, assim, formação, né, de networking, espaços que eu posso usufruir nesse processo formativo. E, de novo, quando eu falo de espaço, não necessariamente é o espaço físico, né? Eu vou fazer essa referência porque a gente está num momento de transformação. Mas que eu encontro serviços que eu preciso e que eles realmente apoiam o meu desenvolvimento. Se eu não encontrar isso, não faz muito sentido estar numa universidade, né? Perfeito, acho que é isso mesmo. O professor Valdemiro levantou a mãozinha e se candidatou a uma questão. Professor Valdemiro, por favor. Nós não estamos lhe ouvindo ainda. Muito obrigado, Cássia. Professora Adriana, parabéns pela sua fala inspiradora, né? E a gente está vendo aí pelas questões feitas de quanto esse assunto é importante, né? E eu considero isso assim uma coisa absolutamente prioritária, né? Porque, afinal de contas, o nosso foco qual é? Né? Não é o estudante, né? Ele é o nosso foco e o reitor da Universidade do Arizona, né, que é uma universidade pública lá dos Estados Unidos, ele diz que e uma universidade que está em 6º ou 7º ano consecutivo a mais inovadora dos Estados Unidos, né? E ele diz que a universidade dele deu um salto, deu uma mudança, não apenas só porque eles fizeram uma série de mudanças, mas com certeza a principal foi focalizar a universidade no estudante e não no professor. Ele disse que ele quase apanhou quando ele falou isso, teve inclusive problemas pessoais e tal, E hoje as pessoas mais engajadas da universidade lá são os professores, né? Por quê? Porque os alunos realmente foram recebidos dentro da universidade. Cada professor, cada colaborador, cada funcionário, né? Passava lá alguém, este é o meu foco,
eu queria saber de você esse aspecto, né? Como fazer para que a universidade como um todo, do porteiro ao reitor, realmente tenha um foco no estudante, né? Na formação dele, né? E isso realmente teria que ser... nós não temos muito isso, nós temos ainda, não sei se você concorda, nós temos ainda uma cultura de que o estudante é um cara passivo, senta lá no fundo da sala, anota as coisas e vai fazer a prova, vai embora, né? Não, ele é o foco da universidade, né? Então, esse seria uma primeira colocação para você, né? E ele vai continuar ainda, professora. Por quê? Porque os cursos hoje e os diplomas têm pouca validade, não é? Com exceção de alguns cursos, mas, ou seja, a formação permanente, o lifelong learning, é uma realidade daqui para frente, né? Você tem que estudar a vida toda, né? E uma pessoa que entrou na universidade hoje, a previsão até o final da vida dela é que ela passe por pelo menos 15 empregos. Isso não é porque são mandados embora, mas sim porque são empregos que mudam, que deixaram de existir, ele tem que se formar novamente, ele tem que reestudar, uma série de coisas, né? E uma pergunta que eu não resisto, professora, é com relação aos nossos alunos do ensino noturno, né? A professora Cássia até falou assim, en passant, porque a universidade é para ser uma libertadora da desigualdade, né? No entanto, você vê tudo aquilo que é a universidade do século XXI, que ela pode oferecer e, de fato, oferece ao estudante. As universidades que se preocupam com isso, as mais engajadas, elas oferecem uma pleia de coisas para o estudante, né? Ele tem N opções, né? Nós chamamos lá de trilhas, né? Uma série de trilhas, desde pesquisa, dentro da pesquisa tem tudo isso. Como fazer para que o estudante da noite, e veja que eles são, eu não sei ali a estatística correta, mas imagino que são a metade dos nossos estudantes hoje do Brasil, né? Como fazer, né? E eu já vou dizer até uma sugestão que é dada pelo conselheiro Cury, do Conselho Nacional de Educação, que é muita aula hoje, né? Nós teríamos que diminuir o número de aulas, o número de presente do aluno sentado lá ouvindo alguém ou participando. E será que isso não seria uma solução? Porque qual a solução que você vê para isso, professora? Obrigado pela atenção. Imagina, eu vou começar pela primeira questão, depois a gente vem para essa. Todas elas são muito densas, né, Valdemiro? Se eu tivesse a solução, nossa, né? A PUC eu acho que tinha 3 vezes o tamanho. Então, eu vou contar um pouco aqui também das nossas iniciativas e dos insights que eu tenho sobre essas temáticas, né? Bom, primeiro, assim, quanto traz o foco é o estudante. A gente precisa, no ambiente acadêmico, reafirmar isso todos os dias. Porque isso não é uma mudança de paradigma simples para a academia. Que muitas vezes está centrado no professor, centrado em dar aulas, entregar os conteúdos, e o professor fica aliviado. Dei a minha aula, entreguei o conteúdo. Então, essa mudança, o engajamento do professor, e isso precisa ser formado. Então, a gente precisa formar, como tu diz, toda a comunidade acadêmica, todos os colaboradores e os professores constantemente, para começar o seu planejamento pensando, ao final dessa aula, qual é o objetivo de aprendizagem? O que o estudante tem que ter aprendido? Bom, se o estudante tem que ter desenvolvido determinadas competências ou aprendido tais tópicos, em que espaço eu observo se isso está sendo desenvolvido?
Então, só isso já muda a metodologia, porque se eu der aula expositiva, eu não vou observar, não vou ouvir ninguém. Então, que indícios eu tenho de que essas aprendizagens previstas para essa aula estão ocorrendo? Nem toda aula eu vou fazer uma avaliação, mas eu preciso ter algumas escutas, verbalizações, circular nos grupos, olhar o engajamento dos meus estudantes. Então, quando eu penso no foco no estudante, movimenta naturalmente o olhar, né, que eu tenho sobre a aprendizagem, o que eles precisam aprender, como eles se desenvolvem, a metodologia e como eu observo. Então, isso precisa ser constantemente reafirmado, tem que estar em todas as pautas de formação. Nós temos no próximo sábado aqui integração de novos docentes. E a gente precisa reafirmar que a docência é outra, entre aspas, profissão, com as suas especificidades, para além da minha profissão original, do meu desenvolvimento de pesquisador. Então, eu preciso de determinadas competências para o exercício da advocacia ou da engenharia, eu preciso de determinadas competências para o exercício da pesquisa, e eu preciso de outras competências para o exercício da docência universitária. E a docência universitária contemporânea tem suas demandas, as questões geracionais, as metodologias, o desafio do engajamento. Então, essas pautas precisam estar presentes para efetivamente irem modificando o meu jeito de fazer. Então, por exemplo, não adianta eu ter ali a ferramenta o Meeting ou o Zoom e poder quebrar em salas e promover discussões, e como eu digo para os meus alunos, eles me chamam e eu me teletransporto, se os professores não utilizarem esse recurso e seguirem dando aula transmissiva. E aí tá cômodo, eu dava aula transmissiva em sala, eu dou no ambiente virtual e tá tudo certo. Só que os ambientes virtuais me permitem, né, criar espaços de colaboração, interação e observáveis de que esses objetivos de aprendizagem estão ocorrendo e que esses sujeitos estão se desenvolvendo. Então, eu penso que é um desafio permanente, Valdemiro, de formação, e a formação continuada também no exercício da docência. Porque o mundo muda, as gerações mudam, os recursos mudam, as linguagens mudam, as necessidades sociais mudam, as tecnologias mudam, e a gente precisa se atualizar enquanto docente. Então, assim como eu me atualizo, né, na minha área de origem profissional, eu preciso não só disso, mas também de novas ferramentas didático-pedagógicas, porque o meu objetivo é desenvolver o sujeito, não é entregar o conteúdo. É que aquele sujeito se desenvolva e ele possa, né, resolver problemas, utilizar pensamento crítico, reconhecer restrições, escolher metodologias e, né, olhar para a sua realidade e poder trabalhar a partir dela. Então, essa é uma discussão que tem que estar permanente no nosso ambiente universitário, né, para gerar engajamento. E a outra questão também dos alunos noturnos. Eu penso que a gente precisa ser criativo para oportunizar o maior conjunto de possibilidades também para esses alunos noturnos. Não no sentido de sobrecarregá-los, né, de dizer, né, mas que alternativas eu tenho para engajamento? Então, tu trouxe, um ensino híbrido, né, ter menos noites na universidade, poder escolher essas formações complementares, a gente tem muitas delas ofertadas de forma online, justamente para favorecer a flexibilidade curricular. Não adianta eu dizer que o aluno pode fazer e depois aquilo está, né, fixo numa grade de um currículo com oferta na segunda-feira, no primeiro horário da manhã, e ele nunca vai poder acessar porque ele é um aluno noturno. Então, aquelas perspectivas são mais transversais, como eu ofereço elas online? Com espaços de discussão, de engajamento, isso é bem importante na flexibilização curricular, porque a gente tem que pensar como isso se opera, isso está disponível, né, para um grande conjunto de alunos. Outra questão, eu tinha falado da formação, dos serviços, né, aprendizagem, psicossocial, eu preciso ter esses serviços disponíveis à noite, orientação de carreira, discussão com os meus estudantes, eu preciso ter isso à noite. E outra questão também, a gente fala de pesquisa e de extensão. Então, a gente tem na nossa universidade um exemplo, a iniciativa do Service Learning. A gente capta, né, ONGs, pequenos empreendedores que trazem problemas reais para os estudantes desenvolverem soluções, que vêm ao longo do semestre, que o aluno apresenta como ele está desenvolvendo a solução, eles validam ou colocam novas restrições, eles precisam, né, seguir criando até o final da disciplina e a apresentação
desse plano que pode ser operado, né, por esse sujeito, não tem custo, é um serviço de aprendizagem, mas contextualizado. Isso tem um diferencial enorme, porque o nosso estudante, se a gente falar da curricularização da extensão, por exemplo, e o Service Learning como uma das possibilidades, ele vai ter dificuldade de ir até uma comunidade à noite, ou de acessar um determinado espaço que pode funcionar no horário comercial, por exemplo. Então, que estratégias a gente opera nas nossas realidades para que eles possam vivenciar essas questões? E uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, quando a gente fala de engajamento, eu falava daquela trilha, né, de inovação e empreendedorismo, e tem uma trilha ali que é o meu propósito. Nós criamos agora um curso extra classe, vamos dizer assim, de descoberta de propósito. Assim como no eixo de negócio tem disciplinas, tem hackathons, tem torneio empreendedor e várias iniciativas que conectam os estudantes no ecossistema. Essa trilha de propósito é a primeira vez que a gente oferta, a gente abriu 120 vagas e esgotou em menos de 24 horas. É uma linguagem toda lúdica, toda online, em que o aluno vai tendo desafios de autoconhecimento. Então, qual é o meu propósito, né? Por que eu estou buscando a profissão que eu estou buscando, seja nutrição, seja medicina, seja, enfim, uma licenciatura. E aí eles vão sendo trabalhados. Então, toda essa trilha de propósito foi construído com um grupo de professores, psicólogos, outros comunicadores e a nossa graduação online. Então, né, criando uma narrativa envolvente, mas de fruto, né, embasado de autoconhecimento ali nesse sentido. Então, todos os alunos têm acesso a esse material, porque ele está online, ele está disponível, né, ele tem uma linguagem contemporânea. Então, assim, Valdemiro, não tem um caminho único, né? A gente vai precisando descobrir, mas, assim, tudo aquilo que a gente planeja, como a gente torna acessível? Hoje, por exemplo, a internacionalização. Poucos estudantes no Brasil têm a oportunidade de fazer uma mobilidade presencial. E não é porque as nossas instituições não têm convênio, porque elas têm realmente por uma questão de restrição de orçamento ou restrição de possibilidade de usufruir disso, né? Um aluno maduro, que tem família. Então, como que a gente faz isso? Mobilidade virtual hoje é uma alternativa, né? Se o sujeito se desafia, ele vai poder realizar. Por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar propósito e sonho também, né? Para ele se sentir convidado a participar, se desafiar a participar também de alguns espaços que às vezes eles também não percebem que podem, né? E divulgar isso, né? Toda essa riqueza do que a gente oferece tem que chegar até os nossos estudantes. Tinha uma pergunta antes, Cássia, só para puxar o gancho também sobre o apadrinhamento. Nós fizemos, na pré-pandemia, um começo disso, né? E aí, durante a pandemia, alguns cursos mantiveram o apadrinhamento virtual. Mas essa é uma questão agora que a gente precisa recolocar também com a volta à presencialidade. Então, nesse sentido, os estudantes veteranos se candidatam e aí se faz uma acolhida em cada curso, se apresentam os calouros e eles se responsabilizam, né? Não só naquele momento, mas depois de assessorar esses alunos com seus interesses, explicar como funciona a universidade. Então, gente, isso é muito legal. É muito legal porque eles se vinculam de aluno para aluno, já dão dicas, trocam materiais, enfim, tem um ambiente muito bom decorrente disso. Legal. Adriana, a gente está finalizando, né? Nós estamos também no nosso horário e o grupo aqui no chat parabenizando, agradecendo a sua fala. Uma última curiosidade do professor Romilson é se existe alguma diferença ou alguma especificidade para as licenciaturas. Bom, para as licenciaturas nós nós implementamos novos currículos em 2018, isso significa que a gente já vai ter que fazer alguns ajustes, né, em função das regulações que vão saindo, mas nós tivemos todo um olhar das licenciaturas nós formamos professores para a educação básica, professores que atuarão em determinadas áreas de conhecimento e também na sua habilitação específica. Então, a trajetória do professor precisa contemplar esses movimentos, né, totalizantes, interdisciplinares
e, claro, das especificidades das suas disciplinas, em ambientes formais e não formais. E aí compusemos nessa formação espaço já de inserção desde o primeiro semestre. Então, a gente tem ali 4 disciplinas os 2 primeiros anos, que são relacionados à iniciação à docência, que tem atividades de aproximação dos ambientes escolares e também os não formais, e depois de estágios específicos, em área de conhecimento e na sua especificidade em determinados segmentos. Nós percebemos, sim, uma desistência menor. Então, assim, eu vou usar o dado de evasão para justificar o de engajamento. Mas hoje as licenciaturas têm o desafio da captação. Um desafio imenso de captação. Mas essa prática nos mostrou o engajamento maior do estudante, porque ele já ingressa, né, no ambiente profissional desde o começo do curso, ele vai desmistificando, entendendo as problemáticas. Então, ali a gente também tem disciplinas relacionadas à inovação e empreendedorismo, que é os desafios da educação, em que eles prototipam soluções. De neurociência, então ele é um currículo mais contemporâneo e que a gente observa maior engajamento assim dos estudantes, né, dado por esse fator. Mas, de novo, né, o maior desafio, eu diria, nas licenciaturas é a captação. A gente tem hoje uma desvalorização profissional que afasta essa escolha, infelizmente. Infelizmente, né? Adriana, muitíssimo obrigada. As suas contribuições, a sua participação certamente vai deixar o Plano Nacional de Graduação mais rico, né? As colocações, as questões que a gente está trazendo nesse ciclo de debates para incorporar esse documento, né? E a sua participação, sem dúvida, foi muito significativa, muito importante. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade, a sua colaboração. Convidamos para continuar conosco nos outros ciclos de debate, incorporar aqui o nosso grupo, né? Eu já aproveito e convido todos também no próximo dia 19 de outubro, nesse mesmo horário, às 17h30, o ciclo de debates continua. E nós vamos ter, então, no dia 19, o consultor legislativo, o senhor Ricardo Chaves de Rezende Martins, que vai trabalhar conosco a questão do financiamento da educação superior. Então, outra temática super polêmica, complexa, e que o plano de graduação também pretende amealhar aí algumas contribuições para distribuir, né, possibilidades e enriquecimentos aí às nossas discussões. Mais uma vez, professora Adriana, pessoalmente, né, aqui eu, Cássia, mas também pelo grupo, pelo GT do Plano Nacional, muitíssimo obrigada, muitíssimo mesmo pela sua participação. Eu agradeço também, Cássia, então, só para me despedir do grupo, mas certamente seguirei aqui, né, participando com todos vocês, e me coloco à disposição para compartilhar experiências, né, Cássia, insights, ideias, enfim, sigo com vocês. Com certeza, muito obrigada. Professor Valdemiro, o senhor faz o nosso encerramento, por favor. Mais uma vez agradecendo a todos pela participação. Ok, Cássia, muito obrigado pela tua condução do processo e quero agradecer à professora Adriana pela sua belíssima, inspiradora conferência sobre um tema tão candente e posso dizer assim, com muita convicção de que não vou errar, um assunto pouco discutido, né? Nós nos preocupamos mais com os alunos ali que tem ali questão política, greve, não sei o quê e tal. A impressão que a gente tem assim um pouco ainda aquela visão do estudante como aquela pessoa que tem que me obedecer, que está ele não sabe nada, etc, etc. Né? No entanto, ele é nossa razão de ser, é a razão de ser da universidade. Então, nesse sentido, a tua fala foi fundamental e essa discussão nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer e uma mudança no Plano Nacional de Graduação terá que levar isso numa condição
muito, muito privilegiada, né? Porque ele é o nosso, é o tripé, né? Nós temos ali o professor, nós temos os gestores, os nossos funcionários, etc., etc., e os alunos. Quer dizer, é um tripé. Todos, o banquinho tem que ter os pés idênticos, senão ele começa a querer cair, né? Então, parabéns pelo trabalho nessa área que você também desenvolve, que vocês desenvolvem lá na PUC do Rio Grande do Sul, e muito, muito grato pela sua disposição, Adriana, e peço que leve a nossa saudação ao professor irmão Vilásio, né, o reitor da nossa co-irmã PUC-RS, nossa co-irmã não apenas de ser PUC, mas de ser PUC marista, né? As nossas duas universidades são maristas, né? E quero cumprimentá-lo, né? Cumprimentar o irmão Vilásio, quero que você leve a ele, né? Pela sua gestão tão inovadora que ele está tendo, né? Então, muito obrigado. Quero agradecer também a presença de todos, de todas, né? E vamos nos encontrar no dia 19, né? Como a professora Cássia já anunciou, num outro tema absolutamente candente em todas as áreas, nas públicas, nas privadas, nas comunitárias, né? Esse é um assunto que a gente sabe que pisa em brasa um pouquinho, mas a gente tem que enfrentar isso e levar isso adiante, né? Então, quero agradecer também a secretaria do clube, na pessoa do professor José Aguilera, né, nosso secretário executivo, e todos os demais que estão sempre apostos aqui no clube, né, são realmente pessoas que fazem, que movimentam, que possibilitam toda essa vitalidade e todos esses eventos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos.